Olá, bom dia. O Maranhão é o estado com o maior número de conflitos no campo, de acordo com dados da Comissão Pastoral da Terra. Aqui no estúdio, eu converso hoje com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Rafael Silva, e minha convidada especial, minha colega jornalista, Cristiane Moraes. Cris, bem-vinda. Bom dia, Tevaldo. Rafael. Bom dia, Rafael. Bom dia, Cristiane. Bom dia. Tevaldo. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Resenha. Poxa, obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Cris. Bom, Rafael vem aí de várias viagens, né, e que não são viagens em missão mesmo, né, que eu tenho dito, né, que é uma missão bem difícil, né, e de ter esse contato com comunidades que são comunidades que estão sendo afetadas aí por esses conflitos. Qual que é o cenário que a gente pode relatar hoje do Maranhão em relação ao Brasil, né? Parece que esses conflitos, eles continuam eclodindo e a gente tem hoje uma situação de muita violência no campo. A situação das comunidades e povos tradicionais, as comunidades camponesas, quilombolas, indígenas, quebradeiras de coco, sertanejos, ribeirinhos, uma diversidade grande, mas que tem em comum a forma como se relacionam com a terra, sua existência de gerações, dos antepassados. Elas se encontram hoje com uma coisa também em comum, que é um aspecto trágico. Elas estão ameaçadas em seus modos de vida e muitas delas ameaçadas mesmo em sua integridade física por conta de ameaças de morte, por conta de jagunços, né, de grupos de milícias privadas que muitas vezes atuam, né, a mando de fazendeiros para expulsar essas famílias pela violência. Então hoje o cenário do Maranhão é o mais acentuado no país em termos de quantidade de comunidades em conflito. São 400 comunidades hoje no campo, no Maranhão. E a gente fala em conflito, e essa expressão nem é muito adequada, porque conflito dá uma ideia até de uma paridade entre as partes. Conflito como se tivesse diálogo, né? Nesse caso não tem, né, não é diálogo, né? essa dinâmica. A dinâmica é realmente de um ataque brutal, né, de uma desigualdade de força política, econômica e até de essa questão de utilização de violência contra esses camponeses, né, quilombolas, indígenas. E nós temos mais de 80 lideranças hoje ameaçadas de morte identificadas pela Pastoral da Terra aqui no Maranhão. Então, se a gente for observar a forma como vivem essas comunidades hoje, a gente pode fazer assim, ter um sentimento de que parece que os séculos não passaram, né? A gente está numa realidade de pelo menos 2 a 3 séculos, em termos da destituição, né, de direitos, de garantias, de proteções a pessoas que estão simplesmente lutando pela continuidade da vida, né, persistindo na luta pela existência, não para tomar o que é de outro, né, ou seja, não tem nenhuma atividade ilícita. O que coloca em risco essas pessoas é elas tentarem preservar suas formas de vida. Rafael, a gente fala em conflito, né, caso do CPT, conflito no campo, na terra, para deixar um pouquinho mais claro para o nosso telespectador, né, isso, conflito do tipo de acesso à água, né, que não se tem, de acesso a áreas, né, extrativistas, né, que vivem daquilo que não se tem, não é só, digamos, da posse de um espaço da terra ou de um território, né, muitas vezes também se dá nesse aspecto, né, assim, do impedimento, né, de acessar, por exemplo, água, né, no caso dos pescadores, de quem vive em regiões ribeirinhas, né? Mas especialmente o espaço da terra, a terra em si, do território, daquele lugar desse ambiente, né? Exatamente. Quando se fala assim dos conflitos agrários, a gente está falando, na verdade, de uma diversidade de situações que envolvem esses povos e comunidades tradicionais que têm uma relação existencial com a terra, de onde retiram sua sobrevivência. Através do extrativismo, por exemplo, as quebradeiras de coco, os bacurizeiros, né? Através da forma de vida com a relação com a água, com a pesca, mas assim até mesmo para a própria utilização de água potável. Nós temos situações no campo de pessoas que não têm acesso à água para a sobrevivência.
né? Então, quer dizer, é através da fome, né? Através da violência, que essas vidas vão sendo ameaçadas de uma maneira sistemática, e quando elas persistem, e quando, né, elas passam a reivindicar direitos que estão previstos na legislação, elas passam a incomodar. Porque a realidade, num estado como o Maranhão, e isso se aplica aos pobres em geral, né, e aos grupos destituídos de poder político e econômico, é que quando eles reivindicam direitos, eles estão colocando em risco a própria pele, né? Então, a reivindicação de direitos passa a ser uma situação que ameaça a vida. Dê um exemplo, Rafael, assim, dê um exemplo bem preciso disso, nessa casa. Por exemplo, as quebradeiras de coco. Certo, Né? perfeito. As quebradeiras de coco são... Que é um movimento extremamente politizado, né? o movimento de muita interestadual força, das né? quebradeiras de coco, as quebradeiras de coco do Brasil, é um movimento que ele é articulado em 4 estados, porque é exatamente essa região em que se concentram, né, os babaçuais, que começam ali do Piauí, passam por uma extensa faixa do Maranhão, pegam o norte do Tocantins e o sudoeste do Pará. Esse grande território de babaçuais é um território em que pela Fundação Ford, cerca de 300 a 400 mil quebradeiras de coco vivem numa relação de convivência, de necessidade de sobrevivência dos babaçuais. Então, essas mulheres, né, e as famílias, elas têm uma vida que vem das suas mães, das suas avós, né, se utilizando desses babaçuais, dessas palmeiras de babaçu, para conseguir mesmo se alimentar, construir suas casas. Então, as palmeiras dos babaçuais, elas não são coisas para as quebradeiras de coco. Elas são como mulheres, que elas chamam inclusive de mães. É uma relação de pertencimento àqueles locais em que suas histórias de vida se colocaram ao longo das décadas, dos séculos, né? E, evidentemente, para que essas mulheres, para que essas famílias possam se utilizar dos babaçuais, elas têm que ter acesso a esses locais das palmeiras. Mas aí vem a lógica da apropriação, né, por fazendeiros que cercam as áreas. A gente vive isso aqui na Baixada Maranhense, né? Muito fortemente. Muito fortemente, né, na região de Codó, isso está no Piauí, isso está no Pará, isso está no Tocantins. Então, que não deixam elas terem o livre acesso aos babaçuais. Então, passam a cobrar delas, né, que elas paguem por acesso. O acesso, veja só, mata nativa. A gente está falando de babaçuais que não foram plantados por ninguém. E estamos falando de grupos, de coletividades imensas que não chegaram lá agora. Você remonta a história, as histórias vêm do século XIX, isso é muito comum. Então não estamos falando de invasores que decidiram de uma hora para outra ingressar numa área, são pessoas que vivem, mas que foram historicamente destituídas da formalização do seu direito em relação a esses espaços. Não têm os títulos de propriedade, que não tiveram acesso aos cartórios. Para essas mulheres, né, representa vida nessa relação, né, que elas têm muito estreita. Para os fazendeiros é como se fosse uma praga, Epivaldo, né? Eles querem plantar capim para o gado, eles querem criar gado, eles querem, né, a terra limpa, né? Exato. E aí a questão da devastação ambiental, tem crimes ambientais que são cometidos pelos fazendeiros nessa exploração extensiva do gado, né? Rafael, então, assim, isso tudo gera uma situação que a gente vê, por exemplo, relatos que eu vi agora, esse mês agora de janeiro, de quebradeiras de coco. Elas viveram, uma das quebradeiras de coco, a gente conversando. Ela viveu a vida toda dela lá. Já a mãe, já a avó era quebradeira de coco. E de repente chega um fazendeiro e faz uma cerca e impede que elas tenham acesso ao babaçual. Então, para ela ter acesso a uma área de babaçual já mais distante, e a gente está falando de caminhos difíceis, de mulheres que carregam quilos de coco
na cabeça, né? sem nenhum tipo de transporte, quer dizer, é muito sacrificante. E ela, para ter acesso a essa área, ela vai, de um lado, a cerca, e de outro lado, um brejo em que tem sucuris. Então ela estava falando, eu fico entre as sucuris ou a cerca. E eu tenho que decidir se eu vou me arriscando atravessando o brejo, em que as cobras podem me atacar, ou se eu entro pela cerca, em que o fazendeiro pode me matar. E ela prefere ir pelo brejo. E algumas cercas até eletrificadas hoje, né? Principalmente na Baixada. Aqui na região da Baixada, um grande problema são as cercas eletrificadas. Quer dizer, uma prática completamente ilícita de apropriação de áreas que são públicas, né, que são esses campos inundados da Baixada, que fazendeiros se apropriam, eletrificam cercas e com isso ameaçam a vida de pessoas. Quer dizer, uma situação completamente absurda. Né? E isso é uma realidade aqui no Maranhão. A gente já ia te colocar em relação ao Babaçual de novo, não só derrubada, né, como o Cris bem frisou, por pasto, né? Há também relatos de envenenamento, né, que fazendeiros que eles usam de veneno para matar, né, as palmeiras, né? Quer dizer, isso também é muito comum, né, Rafael? Acontece esse tipo de relato, né? Isso é muito comum, né? Existe inclusive um trabalho do movimento das quebradeiras de coco, que eu chamo as pindovas, que são as palmeiras jovens, né? Que é uma relação tão bonita assim, quando você tem a oportunidade de conviver, de conhecer essa realidade, porque essas formas de vida, elas são formas que entendem a terra não como um patrimônio a ser apropriado. Então, as comunidades tradicionais, como indígenas, quebradeiras de coco, né, quilombolas, não têm uma reivindicação de serem donos da terra. Eles não entendem a terra como um patrimônio, não é num sentido econômico, é muito mais do que isso. É um sentido existencial, é um sentido vital, né? É como eles costumam dizer, nós não somos, nem queremos ser donos da terra, nós pertencemos a ela. Então, a relação das quebradeiras de coco com os palmeirais, com as palmeiras de Babaçu, a palmeira é uma mulher, a quebradeira de coco é uma palmeira. Elas conhecem as palmeiras, né? Sentem as palmeiras como mães, falam muitas vezes das palmeiras como mãe. E quando ocorrem situações como essa, de envenenamento de palmeira por fazendeiros, elas choram porque sentem que é como se perdessem, aliás, perdem alguém que faz parte da sua vida, né? Então, esse tipo de relação existencial, ela exige um olhar dos poderes instituídos, do judiciário, do legislativo, do executivo, das instituições do sistema de justiça, que até aceite que as categorias tradicionais construídas pelo direito, né, elas não dão conta dessa realidade. Os conceitos tradicionais de posse e propriedade, que estão, por exemplo, lá no Código Civil, se forem lidos sem uma interpretação constitucional, sem a interpretação dos tratados internacionais de direitos humanos incorporados à legislação brasileira que defendem as comunidades tradicionais, como a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, né? Se for lido numa perspectiva fria, esses conceitos não vão dar conta, porque eles são conceitos que pensam meramente na perspectiva econômica, no que se pode dar um preço. Tanto é que as ações judiciais que vão lidar com essas situações, as ações possessórias, as ações reivindicatórias, você tem que determinar um valor de causa. Quer dizer, precifica esse negócio, né? Está você se precificando essa história. E os parâmetros para fazer essa precificação são parâmetros que como você vai pensar por uma lógica econômica quando você está falando da vida, de vidas que podem ser destruídas se perdem os seus espaços de expressão, né, de realização. E até porque essa lei, né, essa letra muito dura, ela é construída muito distante, né, dessas comunidades tradicionais, né? Os espaços, né, onde elas são votadas, onde elas são construídas, está bem distante, apesar de que o movimento tem
tentado se aproximar, né? Todos esses movimentos, né? Perfeitamente. Mais populares, né? Tem se aproximado, mas quando elas são construídas não tem, né, essa lógica, né? Do Aquilo ser, do estado, do pertencimento, né? Dessa relação, né? Que não é de propriedade, né? É de fazer parte, né? Daquilo ali, daquele ambiente, né? Rafael, Cris, assim, porque as pessoas também veem, e isso a gente pode tocar nesse assunto, tocar nesse tema, veio como um lugar apenas de cultivo, né? Eu tenho a terra para cultivar, né? E não é isso, né? Quando eu falo de quilombola, tradicional indígena, ribeirinho, sertanejo, a relação vai para além disso, né? Vai, por exemplo, a relação de culto, né? De culto, né? De relações religiosas algumas, né? Não é só eu planto para viver, né? Para colher aquilo e fazer o escambo, o negócio, o comércio, aquilo. A terra, o território não é isso, né, Rafael? Não é esse lugar, né? É pensar, quando se fala do território, esse conceito de território é muito utilizado na dinâmica de lutas de povos e comunidades tradicionais. E quando eu falo povos e comunidades tradicionais, estou falando de povos indígenas, de comunidades tradicionais como quilombolas, quebradeiras de coco, ribeirinhos, sertanejos, uma grande diversidade, né? Essa ideia de território, ela implica exatamente em áreas em que a história de vida de gerações se desenvolve. Então, não basta pensar na questão da casa em que se mora e da área em que a roça está colocada. Isso tudo é importante, isso é fundamental, isso precisa ser assegurado, sem dúvida alguma. Mas a gente está falando de uma forma de viver, né, que passa por relações das pessoas com aqueles espaços, dos povoados, dos caminhos, dos locais de culto, das festas. Todos nós precisamos disso. A vida não é apenas o lugar em que eu moro, a casa em que eu moro e o lugar em que eu trabalho, né? Todos nós sabemos que a vida implica uma diversidade de situações. E essas comunidades tradicionais, essas formas de vida não se realizam em espaços urbanos. A gente não poderia, por exemplo, ter um quilombo dentro de um condomínio fechado, por mais luxuoso que fosse. Essa não seria uma demanda de qualquer movimento quilombola. O mais luxuoso condomínio de São Luís não seria uma reivindicação de movimento quilombola, não seria uma comunidade quilombola ali dentro. Por quê? Porque essa identidade, ela precisa de espaços, porque são identidades coletivas, elas precisam de espaços territoriais. Assim como todas as pessoas precisam de um corpo físico para expressar sua identidade pessoal, as comunidades e povos tradicionais precisam de um corpo territorial para existirem, para serem, para expressar a sua vida. Então, quando os territórios estão ameaçados pela expansão do agronegócio, pela grilagem de terra, pela violência no campo, né, por milícias privadas contratadas muitas vezes por fazendeiros, né, nós temos uma ameaça à vida. Territórios são espaços de vida das comunidades tradicionais. Portanto, é uma luta pela vida, não é uma luta econômica. A luta dos povos e comunidades tradicionais é uma luta pela vida. E é nessa dimensão que é preciso dar importância para essa situação. Maravilha. Rafael Cris, a gente vai agora pelo intervalo e voltamos já. E na volta eu queria que a gente discutisse um pouco desse uso de milícias hoje, né, para garantir, né, garantir esse futuro, esse espaço de terra e de território a fazendeiros e a grupos econômicos que hoje, né, exploram e negociam terras no Maranhão. Então, rápido intervalo, voltamos já com Rafael Silva e Cristiane Moraes. De volta com o programa Resenha. Aqui no estúdio eu recebo o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Rafael Silva, e minha companheira aqui de TV Difusora, Cristiane Moraes. Cris, tá contigo aí a bola. Que você tem... Bom, a gente vai mostrar agora uma reportagem, Tevaldo, que a gente fez lá em Luiz Domingues, né? Eu, o cinegrafista Antônio César, né? Com o apoio do Reginaldo, né? E a gente foi acompanhar o trabalho da Comissão Pastoral da Terra lá, né? E em denúncias, né, que apontam o envolvimento de uma funcionária pública e de policiais militares que teriam inclusive praticado o crime de tortura contra trabalhadores rurais. Vamos ver. Longe das sementes e das roças, os camponeses de Luiz Domingues, distante 570 quilômetros de São Luís, discutem a garantia de um direito constitucional, a função social da terra.
Representantes de 53 famílias que plantavam e colhiam em uma gleba de terra na região relatam os episódios de violência que vinham sofrendo desde outubro de 2017 e que resultou na prisão de 2 camponeses. Eles denunciam a participação de pistoleiros e policiais militares. Me botaram na viatura e viemos. Quando nós chegamos no caminho, ele parava a viatura e acelerava ela de uma vez, perguntava se nós ainda estávamos vivos. Ei, vocês ainda estão vivos ainda? Nós fomos, ficamos algemados numa coisa de ferro lá, com as correntes penduradas. Ficamos lá de braço para cima, pé e mão, gemado por 24 horas, sem comer, sem beber. A situação está sendo acompanhada por entidades do movimento social e Secretaria de Estado de Direitos Humanos. A maior preocupação é garantir a integridade física dos camponeses. A partir do momento que nós recebemos uma denúncia de um conflito, nós vamos até a área, pegamos os dados, fazemos um relatório e levamos para a comissão das deliberações. Essa comissão, no qual participa Ministério Público, Secretaria de Estado de Direitos Humanos, CPT, Pastoral da Terra e outros. Depois de um dia de reunião, os camponeses retornaram pela primeira vez à terra de onde foram expulsos. Na gleba Negra Velha, eles se reencontraram com as marcas da violência que sofreram. Foi apenas uma visita para rever o que ficou para trás. No local, casas destruídas, fornos de farinha e roças queimadas. E muita desolação. Nunca mais na vida eu consegui nem dormir, nem me alimentar, só imaginando as minhas coisas, a destruição, imaginando a humilhação que nós levemos pelo que é da gente. Gastando o que a gente não tem, se empenhando com os amigos, com os colegas para ajudar, para ser destruído assim. Os camponeses decidiram entrar com uma ação de reintegração de posse coletiva da área, que está sendo reivindicada por uma funcionária do município de Luís Domingues. Agora, Rafael, essa funcionária aí, Tevaldo, ela é quem toma conta lá do programa Bolsa Família no município, não é isso, Rafael? Eles informaram isso. São da Prefeitura Municipal. Da Prefeitura Municipal. Olha só o poder que ela tem, né? Num programa social, né? Que provavelmente esses camponeses, né, teriam acesso e ela é quem controla tudo isso. E, Rafael, esse cenário, né, é que se repete, né? Se repete aí nas mais diversas regiões do estado, né? É exatamente isso que a gente ouviu de relato, com tortura, com queima de roça, queima de equipamentos que são montados. Esse é um padrão histórico. Essas coletividades que vivem no campo de forma tradicional, elas são aceitas enquanto se mantêm submissas, silenciadas, enquanto ficam no seu galho, como se diz, enquanto ficam no lugar inferior da hierarquia, no lugar da obediência, devendo favores a quem manda, dando seus filhos como afilhados. Quando essas pessoas, então, lutam por uma construção histórica que todos nós defendemos e que todo mundo publicamente defende, que é a ideia de que somos iguais, que vem de ensinamentos de Cristo, não são de hoje, eles deixam de estar no lugar que eles deveriam aceitar. Existe, portanto, uma grande raiva quando as pessoas em situação mais vulnerável se levantam para olhar de frente quem detém um poder econômico e político. É como se elas ultrapassassem um limite. É como se elas não fossem pessoas que nós admitimos para tanto. Elas têm que ser sempre o de menos. Os que estão fazendo os piores trabalhos, recebendo menos, e nos agradecemos porque damos bom dia e boa tarde. Quando elas, portanto, se organizam e lutam para serem vistas como elas devem ser, elas vão ser atacadas violentamente. É como se a gente vivesse na contemporaneidade
um novo processo de colonização, né? Quer dizer, você tem obrigações, você tem só obrigações e você não tem direitos, né? É o mesmo processo, é como se a gente voltasse lá no início Séculos, de tudo, né? Séculos atrás. E a gente continua sendo colonizado por pessoas que estão muito próximas da gente, né? Que deveriam ser irmãos, né? E é uma lógica muito violenta essa, né? Porque a gente está vendo aí, por exemplo, as famílias voltando lá para ver suas casas, seus fornos. Essas famílias se endividaram para construir isso aí, né? Sim. Para plantar, né? Para colocar a semente ali na terra, né? Quer dizer, e elas voltam e olham tudo destruído, né? O que elas construíram, né? A grande violência, assim, além de toda a violência física, da ameaça, do assassinato, da tortura física, das agressões, né? Existe uma violência constitutiva dessa forma de relação, que é essa violência que tenta determinar que essas pessoas que vivem no campo tradicionalmente, que dão sentido humano à terra, que elas não podem ter direitos. Porque é diferente a lógica do favor. Porque quando ela está na lógica do favor, ela fica devendo o favor. A lógica do favor é uma lógica hierárquica, é uma lógica que não configura o plano da igualdade, né? A lógica do direito, ela exige a igualdade. E quem tem direito é diferente de quem tem favor, porque quem tem direito pode reivindicar. Então, a gente tem isso na Constituição Federal. Direito dos indígenas terem garantido o seu território. É uma prioridade constitucional. Isso não é uma construção do Brasil isoladamente, né? Isso é uma construção importante, porque a gente está falando de cessar o processo histórico de dizimação que no Brasil se deu por séculos, de povos indígenas. Os quilombolas são importantes, a preservação dos territórios, isso está lá na Constituição, no artigo 68, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A proteção dos territórios quilombolas é uma proteção importante não apenas para os quilombolas, mas é importante para a garantia da preservação da nossa riqueza enquanto povo brasileiro, da diversidade, né, de forma de vida, da nossa identidade. Os quilombolas, que eram vistos como criminosos, porque eram escravos fugidos, né, ensinaram e são fundamentais no processo de construção no Brasil da liberdade. A luta dos quilombos foi uma luta pela liberdade. Todos nós devemos a luta dos quilombolas, quando nós dizemos que nós somos livres, queremos ser livres. Então é por isso que a Constituição assegura os territórios quilombolas como um direito de toda a sociedade, das presentes e futuras gerações, porque eles fazem parte do nome próprio da liberdade no Brasil. Então isso é um reconhecimento da importância de pessoas, muitas vezes invisíveis, em locais distantes, e que com o cotidiano das suas vidas nos ensinam formas delicadas de serem firmes. São formas delicadas de serem firmes porque eles não ameaçam. Quando se pega a relação dos ameaçados no campo, não tem um fazendeiro ameaçado. Quando se vai para o povo indígena Gamela e se vê a imensa força do povo Gamela, como um deles falou uma vez, eu estando lá. Nós temos força, mas a nossa força não é para matar, mas nós somos capazes de morrer e vamos continuar. E aí, Rafael, eu queria tratar contigo desse matar que está posto aí, né? A gente, nessa relação de conflito, e aí o fazendeiro ou o grileiro de terra, tu tinha o uso de pistoleiro, tu tinha o uso de jagunços, né? E como a gente viu na matéria do Luiz Domingues, hoje é muito comum relatos de que policiais e militares, policiais civis, integram, né, compõem essas milícias armadas, né, que agem de maneira violenta tal, e levando a esse tipo de assunto. É isso, quer dizer,
é mais presente, também é mais presente nesses grupos armados a serviço da grilagem de fazendeiros, de invasores de terra, o uso de policiais civis e militares nessas milícias armadas. Tal. Infelizmente, isso é a regra. É uma constante. Tanto em áreas no campo como em áreas urbanas. As comunidades que lutam pelo direito fundamental à moradia em áreas de ocupação, né, um problema social gravíssimo. Sim. Que a habitação que desse país é. Uma pessoa sem moradia, ela tem afetado todos os campos da sua vida. Sim. A saúde, a educação, a alimentação. As crianças, como é que as crianças vão ter acesso à escola se a casa pode ser derrubada? Né? Como é que você pode trabalhar se você não tem um descanso? Né? A segurança, a tranquilidade, a convivência familiar, as relações de afeto. Então, a moradia não é apenas uma construção de física, paredes e teto. Né? A moradia é um espaço essencial para a vida. E nós temos um quadro gravíssimo. No Maranhão, também o quadro mais grave do país. Se você for ver o déficit habitacional do Maranhão em relação à proporção da população, é o quadro mais grave. Então, as comunidades urbanas também sofrem com essas milícias. E, infelizmente, isso é uma realidade. Né? Todos os grupos, os movimentos sociais, as organizações, as instituições que trabalham sistematicamente na defesa de coletividades ameaçadas no direito fundamental à moradia ou no campo, sabem que a presença de policiais é constante nas milícias privadas. Isso é uma realidade. A gente poderia dar exemplos, né? Mas, assim, isso é uma realidade, é uma constante. Então, os policiais, e claro que nós não estamos falando do conjunto dos policiais, mas existem, sim, evidentemente, sempre há policiais que se utilizam da sua função pública, do seu porte de arma, que é para prestar um serviço à sociedade. Seu poder coercitivo, né, de chegar lá. Utilizam da própria arma, as .40, né, para fazer serviço de jagunço para fazendeiro que paga. Isso é muito comum. Luiz Domingues, o caso chegou a um ponto extremo, né, de tamanha ausência institucional do Estado, né, controlando e protegendo as pessoas, que os policiais foram com viatura e farda. Eles não foram à paisana, como geralmente ocorre. Eles foram com viatura e farda. Eles foram fazer uma operação que só é possível de ser feito dentro da nossa legislação com decisão judicial, que são as operações de reintegração de posse. Eles foram fazer sem sequer processo judicial, muito menos decisão. Né? A decisão que houve foi a decisão da pessoa que quer negociar a área. Né? A suposta dona da área foi que... Foi, e ali, inclusive... Que determinou, que decidiu e os caras... Inclusive, ali é uma discussão da possibilidade daquela terra ser pública. Sim. Né? Portanto, pode haver grilagem de terra ali. E os policiais foram, né? Isso ocorre lá, isso ocorre em Formosa da Serra Negra, uma situação gravíssima ali próximo de Grajaú. Nós estivemos lá agora essa semana, tivemos que ir com escolta. Ano passado nós fomos em agosto, soubemos que havia um preparo de uma emboscada lá para o grupo que ia, a Comissão Pastoral da Terra, e foi feita uma operação na nossa chegada e a polícia prendeu efetivamente um pistoleiro da região de Tuntum, já com sentença judicial condenatória por crime de homicídio, e na sentença a juíza coloca lá, crime de pistolagem, um pistoleiro. Dessa vez agora tinha um anúncio de que haveria novamente pistoleiros, tivemos que ir com escolta. E lá há envolvimento de pistoleiros e de policiais militares trabalhando juntos. Então assim, como é que se vai atuar numa situação como essa? Né? Então é necessário que haja, né, o Ministério Público atuando fortemente, que o Poder Judiciário, inclusive, faça como o desembargador Raimundo Melo fez no caso aqui do Engenho São José de Ribamar, e decidiu ir lá pisar no barro.
É necessário que os membros do Ministério Público e os membros da magistratura do Maranhão, que têm um enorme poder e uma função constitucional essencial à população brasileira, que dediquem um pouco do seu tempo a conhecer os povoados, a vida dos camponeses, das comarcas em que atuam, pisar no barro, olhar as pessoas, ver a comida que comem, comer a comida que comem, ver onde moram, olhar as crianças. Aquelas crianças podiam ser nossos filhos. Rafael, Então, assim, como essas situações, elas não são compreensíveis a partir de gabinete, leitura de papéis. Sim. Por mais que sejam bem escritos. O gabinete, a realidade é completamente diferente. Não é né? possível Você compreender. possível, né? Até enxerga. porque uma audiência, isso é um problema que a gente tem constantemente. Quilombolas vão para uma audiência na justiça, momentos importantes, em que eles vão ser ouvidos. Chegar à Quebradeira audiência de já é um coco. passo interessante, né? Chegar à audiência já é um passo interessante. É né? um passo interessante. Importante nesse Nós processo. queremos que as coisas tramitem né? institucionalmente. Essa é a nossa grande reivindicação. Mas quando um quilombola, quando um camponês entra numa sala de audiência, ele fica observando se ele está com a roupa certa, ele se sente inferiorizado, ele não está no espaço dele, ele não sabe se as palavras que ele vai utilizar são as palavras que devem ser ditas. Ele tem coisas que ele vai dizer e que o juiz ou promotor, de repente, se não tiver sensibilidade, vai dizer, isso não interessa no processo, e a vida dele como um todo que está lá. Uma ação possessória não é uma ação para dar proteção a pessoas ameaçadas, mas as pessoas estão ameaçadas por conta daquele conflito possessório. Então não tem como tomar uma decisão e compreender a realidade de um conflito possessório sem compreender que aquele camponês, Zé da Cruz, os 10 Zé da Cruzes que existem em todo o Maranhão, e aqui me refiro ao seu Zé da Cruz, do Quilombo Aldeia Velha em Pirapemas, que é uma das pessoas que está em situação de maior risco nesse estado, morando sozinho naquela casa com seus netos, crianças, né, isolado, sofrendo ameaças, tendo sua roça destruída, sem decisão judicial, sem nada, sem ter como sustentar, sem ter dinheiro para vir a São Luís pedir ajuda. Seu Zé da Cruz, para compreender o que é uma situação possessória, é preciso ir lá e ver o que é a vida de seu Zé da Cruz e deixá-lo falar do jeito dele. Muito bem, a gente vai mais um intervalo, tá? Hoje com Rafael Silva e Cristiane Moraes. Vamos mais um rápido intervalo do resenha e voltamos já. Estamos de volta com o resenha, aqui no estúdio o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, advogado Rafael Silva, e aqui ao meu lado, meu convidado especial de hoje, Cristiane Moraes. Vamos assistir agora a uma entrevista com o presidente da Associação de Comunidade de Engenho, que reivindica a regulação da terra baseada no fato de ser descendente da comunidade indígena e que a área que ocupa há tanto tempo é base do sustento de várias famílias. VTzinho aí no ar, BT. Nós somos um povo indígena, é um território, a descendência é Tremembé, e prova que há moradores, o povo indígena, nascido e criado, seus avós, bisavós, Deus já precisou, levou, e pessoas há mais de 70 anos que estão ainda. Rafael. Essa é uma situação grave aqui na ilha, né, comunidade Engenho, ali em São José de Ribamar. E é preciso destacar o seguinte, hoje, a comarca de São José de Ribamar é de onde saem cerca de 35% a 40% de todas as decisões judiciais de reintegração de posse do Maranhão. Então, as operações de reintegração de posse que tem para ser cumpridas com auxílio de força policial no Estado, a grande concentração delas hoje é da comarca de São José de Ribamar. Nossa. Então isso exige uma atenção do Poder Judiciário, do Ministério Público, de todas as instituições,
e das comunidades ameaçadas também, que precisam participar dessa discussão, porque isso é uma escala em série, uma produção em série. A gente tem uma caixa preta também nos cartórios também, né, na questão desses documentos que são concedidos de propriedade, né? Tudo isso aparece ali em Ribamar. Exatamente, o ex-deputado que se diz dono da área do engenho, ele foi o titular do cartório. O documento que ele apresenta como titularidade foi ele, como titular do cartório, que transmite para ele próprio. Não é à toa que a promotoria agrária ingressou com uma ação para anular esse título por crime de grilagem. O que existe ali é uma organização criminosa, e o que tudo indica, chefiada pelo ex-deputado, ex-parlamentar, né? Que realiza de falsidade documental a milícia privada com a participação de policiais militares. O desembargador Raimundo Melo esteve lá por conta de uma ação cautelar promovida pela Defensoria Pública no plantão judicial do Carnaval, e ele decidiu ir lá. E isso foi que fez a diferença, porque ao chegar lá, ele num carro descaracterizado, ele foi cercado por jagunços e viu o ex-deputado lá. Nenhum deles, evidentemente, imaginava que era o desembargador que estava. Então ele foi intimidado, né? E isso deu para ele perceber exatamente a natureza daquilo que estava se colocando ali, deu uma decisão, suspendeu a operação de reintegração de posse. O secretário de Segurança Pública esteve lá na semana seguinte e prendeu em flagrante um sargento da Polícia Militar, atuando como jagunço, utilizando sua .40, dando tiros, ameaçando as pessoas. Né? Então, está tudo ali. Isso aqui bem próximo, né, da capital, e né? aqui, imagina 600 quilômetros daqui de São Luís. Né? O ex-parlamentar, ex-vereador de São Luís, ex-deputado, é o Alberto Franco, tá? Que também foi dono de um cartório, foi proprietário do cartório nesse período que o Rafael faz essa relação. Então, o ex-deputado, né, Alberto Franco, que atua e que estava lá nesse local quando o desembargador Raimundo Melo foi conhecer a área. Perfeitamente. Essa informação pública, inclusive, está no processo. Sim. A denúncia do Ministério Público, a atuação da Defensoria Pública, a Comissão de Direitos Humanos da OAB, a Comissão Pastoral da Terra, Conselho de Higienista Missionário, é efetivamente o ex-deputado estadual Alberto Franco. E a gente sabe, né, Rafael, que aquela região de Ribamar, Araçagi, Passo, Raposa, é uma área, né, de histórias de grilagens, né, infinitas. Né? A gente sabe, né, que isso já não houve é... mortes lá. Né? Já houve assassinatos, de muita violência. Assim, não é novidade para quem é da área de São Luís, que esse território, essa área, né, é uma área de intensa, né, atuação de grileiros e com participação, inclusive, de agentes públicos, de políticos, enfim, essa turma toda lá. Você teve também em Alcântara, eu queria que você chamasse o negócio agora para a gente aí, legal? A gente esteve em Alcântara, fazendo um material também com os quilombolas, e visitamos as agrovilas, né, que são as 7 agrovilas onde comunidades foram remanejadas, né, do litoral, né, praticamente, né, para a construção do centro de lançamento de Alcântara, isso mais ou menos há 32 anos, né, e essas agrovilas foram feitas e a gente também vê lá um cenário, né, extremamente desolador, de violação de direito, né, do território dessas pessoas, de um genocídio cultural, né, que foi feito ali naquela região. E as agrovilas hoje, o que a gente viu ali é muito fruto, né, desse projeto implantado já na década de 80 e que a gente vê dando frutos hoje muito ruins, né? A gente vê comunidades desestruturadas, pessoas longe, né, dos seus laços identitários, pessoas que não conseguiram construir novos laços, né? Porque estão longe dos seus territórios, estão longe dos seus cemitérios, estão longe do mar, né? E a gente vê uma situação muito difícil ali, e inclusive de comunidades que estão ameaçadas também de serem remanejadas com a expansão, né, do centro de lançamento de Alcântara. Eu conversei com o Máximo, né, uma das lideranças lá de Marudá. Vamos ouvir a entrevista dele. Está no ponto o VT do Máximo aí, solta lá. Vamos lá. Nós até hoje, 32 anos, estamos aqui e não conseguimos ainda detectar por que nós fomos expulsos, que eu considero isso como uma expulsão, porque quando você tira uma pessoa do local e que nesse local que você morava, até hoje nunca foi feito nem sequer um galinheiro, não sei para que está servindo. Se tiver chegado o pessoal, e nesse povoado, nesses 32 povoados,
que tem nessas agrovilas, são 32 povoados, tivesse construído alguma coisa, um prédio, não, eles tiraram, mas lá a gente viu que eles construíram alguma coisa. Até hoje não tem nada. Não existe nada. Está lá, mata, fechado, tudo no meio do mato. Tudo no meio do mato. E eu queria saber por quê. E ainda estou com um projeto de desapropriação, desapropriar mais de Mamuna, 30 e poucos quilômetros, não sei para quê. A indignação dele de que ele foi tirado do lugar dele, né? E que lá até hoje não foi construído absolutamente nada, né? Foi tirado para quê, né? E ele morava a 5 minutos da praia, né? Ele tinha tudo ali nessa relação com Maitali, né? Na agrovila, numa casa igual a todas as outras, né? Sem seu quintal, sem sua horta, né? Sem sua rede de pescar, né? Muito distante daquilo que ele vivia e longe também, né? Em outras falas que a gente vai mostrar no programa que a gente gravou, muito longe do cemitério, né, daqueles entes queridos deles que estão lá, né, dos rituais espirituais que eles tinham, né, e da relação que eles tinham com o lugar deles, né. Tudo isso foi destruído, né. Rafael, a gente está terminando um programa, tá na fase final do resenha de hoje, assim, e eu queria que você colocasse um pouco para a gente essa coisa que você acabou de colocar, né, que esse lugar de assentamento, né, esse deslocamento dessas populações para uma área que são completamente, né, distantes daquilo que era a vida deles, né, na realidade que eles tinham, né, quer dizer, do nascer, do cultivar, do criar. Como é que também que se vê essa situação, desse deslocamento de populações para atender projetos aí dos mais diversos? Exatamente esse desrespeito que tem pela identidade das comunidades tradicionais, né? O seu Máximo aí, o relato dele é uma pessoa que teve a vida destruída. Não só a vida dele, como a vida de toda a comunidade que ele representa. Ele é uma liderança. Ele está falando em nome de toda a comunidade que sofreu a destituição da sua forma de vida, né? Quem é que quer passar por isso? Ninguém quer passar por isso, né? Mas os pobres são tratados como coisas removíveis. Eles ali eram simples empecilhos. Então faz uma falsa promessa que a vida dele vai melhorar, né? Que ele não sabe o que é melhor para a vida dele, porque estão cuidando os de fora, os que vêm por cima, os que não o escutam, né? Os que não se importam, na verdade, com ele, sabem o que é melhor para ele e dizem: sua vida vai ser melhor para lá, saia, né? E ele, o que ele pode fazer, né? Então, evidentemente, ele é uma pessoa que sofreu uma brutalidade. É isso, ele representa, o seu Máximo representa o que passam as comunidades. Ainda bem que ele está vivo, no sentido, né, da sua integridade física. Agora é uma vida destituída de sentido, porque ele perdeu o seu espaço de expressão territorial. Relata isso. A comunidade perdeu isso. Só para vocês terem uma noção, o Rafael sabe disso, né? Nos documentos oficiais, né, de avaliação de toda aquela área, lá diz que a terra é inabitável. Ou seja, é como se eles fossem invisíveis. Toda essa comunidade que foi deslocada é como se ela fosse invisível, né? Então, para o mundo inteiro, o centro de lançamento de Alcântara foi construído num lugar que não existia absolutamente ninguém. Isso é oficial, está no documento. Efetivamente, não eram considerados como pessoas. Como pessoas. Tem alguma coisa diferente da época da escravidão no Brasil? E que os negros não eram considerados pessoa? Nenhuma. Nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Essa é a realidade. Então a gente está lutando para que se efetive minimamente o que nos papéis jurídicos, constitucionais, legais, é colocado como o que deve ser a realidade. Mas, evidentemente, se pessoas como o seu Máximo lutam para que isso seja pelo menos parte da sua vida, eles serão tratados dessa forma ou mesmo serão mortos. Mas existe uma lição que os povos tradicionais dizem, né? Um lema que tem sempre nos povos e comunidades tradicionais: tentaram nos enterrar, mas não sabiam que somos sementes. Porque quando essa força se levanta, ela não é uma força de destruição, ela é uma força de construção, de solidariedade, de pessoas que se dão as mãos. Essa é a grande força dos povos e comunidades tradicionais do Maranhão. A gente tem muito a aprender com eles. Seu Máximo é de uma comunidade, Marudá, né? De Marudá. É uma das comunidades que foram... Das 7 agrovilas, né? Eles pegaram 300 e tantas famílias e colocaram em 7 agrovilas. Imagina isso, né? É
uma loucura de se pensar, né? Acho assim que cabe a nós, né, profissionais da comunicação, né, profissionais do direito, né, a gente olhar, né, com mais carinho e colocar os nossos instrumentos de trabalho à disposição dessas pessoas e dessa luta, sabe? E fazer essa voz, né, desses invisíveis, né, ressoar um pouquinho mais alto, né? Acho que esse é o papel da gente, né? Perfeito. Cris, muitíssimo obrigado. Obrigada por ter Eu me posso convidado a participar desse posso programa. revelar o que é essa entrevista do Máximo? Não, ainda não, né? Pode. Não vou dizer não. Não fala Vou dizer não. não. Vou dizer não. É algo que vai estrear, novidades que vem na TV Difusora aí 2018, novidades. Né? Já chega. Rafael, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Tá? Parabéns pelo trabalho frente à Comissão de Irmãos da OAB, a CPT, tá? E conte com a gente sempre, tá? Obrigado, parabéns a vocês. Obrigada. Parabéns aos povos e comunidades tradicionais do Maranhão. Nosso bate-papo fica hoje por aqui. O Resenha volta no próximo sábado, a partir das 9 da manhã. Um ótimo final de semana para você e boa semana. Até lá. Até lá.